Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil, Carla Ribeiro, e a gente vai começar aqui um bate-papo muito informativo sobre um assunto que eu não lembro se eu já ouvi falar, então estou super curioso para saber todos os detalhes sobre essa conversa. Mas antes eu quero lembrar você de casa que você pode participar aqui também junto com a gente, tirando as suas dúvidas aí, é só mandar aí as suas perguntas, tudo aquilo que você possa ter a dúvida aqui para o nosso telefone, que é o prestador 2199-151-5902. Mande aqui para a gente as suas perguntas em tempo real, para a gente poder aqui ajudar você nas suas dúvidas. E nesse bloco, a gente vai falar sobre um assunto... Você já vai falar em rotacismo, Carla Ribeiro? Não. Eu sei o que é, mas não sabia que dava... Que tinha um nome específico. Isso, eu não sabia. Então a gente vai falar sobre isso neste momento aqui no nosso programa, com a nossa convidada, né, Carla? É verdade. Pela primeira vez aqui no nosso CJC+, eu tenho certeza que você aí de casa vai abrir a sua mente, né, Ju? Quando a gente deu uma olhadinha no assunto, a gente falou, caramba, que bacana. Sim. E o mais legal é a forma de tratamento, porque muita gente não sabe que isso pode ser tratado. Sim. Então, quero que vocês recebam aqui a Roberta Pereira, ela que é fonoaudióloga. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada, Joey. Boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer recebê-la. Fique à vontade. E agora eu vou prestar um pouco mais de atenção na forma que eu expresso as minhas palavras. Por quanto tempo? Não, só para eu não errar, não posso fazer feio aqui perto da fonoaudióloga. Agora, Roberta, fala aqui pra gente. Todo mundo está muito curioso para saber o que seria o rotacismo. Conta aqui pro pessoal de casa. Então, rotacismo é uma alteração que acontece na fala de trocas do fonema L pelo R. Um bom exemplo seria planta falar pranta e globo falar grobo. Então, isso é muito comum e acontece com diversas pessoas. Então, seria essa troca fonêmica e na linguística também foi muito utilizado antigamente na linguagem cultural, até porque fazia-se a troca do latim para o português, então havia essa troca e aí justamente também havia o rotacismo por conta disso. Nessa transfiguração do latim para o português também foi muito utilizado. Antigamente, né, os escritores utilizavam muito. Hoje em dia já é dado até como uma alteração na fala. Então tem tratamento, tem como haver um tratamento para que haja uma melhora na comunicação, inclusive não só em crianças como em adultos, principalmente devido à questão profissional. Então, realmente, hoje, atualmente, precisa ser tratado. É como se fosse o problema do Cebolinha, só que o contrário, né? O Cebolinha a gente chama de lambilismo, se eu não me engano. Também tem? Gente. Tem, porque aí é a troca do R pelo L, né? Que é justamente o que ele faz. Nesse daí, já no rotacismo, não. É o L que você troca pelo R. E quando a gente se depara com alguém que pronuncia com essa certa troca das letras, geralmente a gente pensa, a pessoa ela está pronunciando daquela forma porque talvez ela não saiba o português daquela palavra. Tem a ver com a questão do conhecimento da língua ou é algo involuntário quando a pessoa ela tem esse problema? Então, na verdade, existem vários motivos que podem levar a pessoa a fazer essa alteração. Desde uma questão educacional, de não ter tido oportunidade de estudo, e aí entra essa questão que você falou. Existe também a questão social, uma criança criada no meio, no qual ela está sempre escutando a pessoa falar grobo, problema, ele vai repetir isso e vai trazer, às vezes ele não tem nenhum problema, questões físicas que esteja atrapalhando essa articulação, mas devido a ter sido criado nesse meio, ele vai desenvolver essa fala. E muitas vezes não se dá conta de que está falando errado. Também tem isso. E existem as questões físicas, como um freio lingual curto, que pode levar a pessoa a ter dificuldade na pronúncia do L, para fazer essa elevação da língua. Então, aí é uma das características que poderia fazer essa pessoa ter dificuldade na pronúncia do L. E aí, como eu te falei, é uma questão que tem que ser avaliada por um fonoaudiólogo para a gente ver qual é a melhor vertente de trabalho com essa pessoa. Então, como a gente também, Roberta, tem que saber diferenciar, porque quando a criança está aprendendo a falar, muitos pais acham bonitinho ela falar errado, né? Vamos dizer assim, ai, que fofinho, mas é criança ainda, não tem problema. Então, assim, como saber diferenciar quando a criança está aprendendo a falar
do problema que vem crescendo aí junto com a criança. Como saber essa diferença aí do problema ou do aprendizado da fala? Então, no desenvolvimento infantil existem etapas. Essas etapas anuais que a criança passa, ela vai adquirindo novos fonemas, novos ganhos, tanto na parte de fala quanto na parte motora do desenvolvimento. O L, assim como o R, é um dos últimos fonemas a ser adquirido. Então, em torno ali dos 4 anos de idade, é quando a criança começa a desenvolver esse L. Porque, assim, dentro desse desenvolvimento de fala, nós desenvolvemos primeiro o fonema L, dentro de uma fala, dentro de uma palavra, no qual ele vem sozinho, tá? Tipo laranja, alarme. E também tem quando a gente chama de CCV, consoante, consoante, vogal, que seria planta, globo, que aí já é um segundo nível nesse desenvolvimento, que ele acontece por completo em torno de 4 anos e meio, assim como o R também. Então, o que os pais têm que fazer? Tem que observar a fala dessa criança. Uma coisa muito importante é evitar ficar estimulando essa infantilização da fala, dar sempre, mostrar para essa criança uma fala correta, porque a criança ela aprende justamente por isso. Ela aprende pelos modelos que ela tem, como eu falei anteriormente. Se a criança ela é criada num meio onde as pessoas falam errado, a tendência dessa criança é reproduzir isso. E muitas vezes se torna um adulto que reproduz errado, mesmo estando num ambiente, vamos supor, de trabalho, onde outras pessoas falam certo, mas ele não percebe que ele fala errado. Isso é muito comum. Eu já peguei diversos casos em consultórios de profissionais que, assim, era chamado a atenção por outras pessoas, mas ele mesmo não tinha essa percepção. Porque ele foi criado dentro daquele meio onde era reproduzido dessa maneira e para ele aquilo era o normal. E ele não conseguia identificar, ele não conseguia discriminar que o R e o L estava fazendo diferença ali e ele estava produzindo de forma errada. E eu conheci também muitas pessoas que tem essa questão. A pessoa que já chegou na fase adulta da vida e não conseguiu tratar esse problema, até por desconhecimento, ela pode procurar uma fono, ela consegue reverter esse quadro? Consegue, deve procurar, porque o que acontece? Hoje em dia, atualmente, já não é bem visto e nem é muito aceito por conta de questões comunicativas, ainda mais na área empresarial, de você estar tendo esse tipo de troca, esse tipo de dificuldade na parte de dicção. Então, vamos supor, uma pessoa que vai trabalhar como operador de telemarketing, que depende muito da fala dele, que ele não tem esse contato visual, ele tem que articular muito bem os fonemas. E aí é complicado ele, como está trabalhando, falando ao telefone, se ele faz esse tipo de troca. Ele pode não ser muito bem entendido. Então, tem como reverter, tem como se tratar, tem como se treinar esse fonema. O fonoaudiólogo, ele primeiro vai avaliar, vai ver que situação essa pessoa se encontra, o que está levando essa pessoa a fazer esse tipo de troca na fala, para que possa ver o melhor caminho para estar ajudando ele a conquistar o sucesso, poder estar melhorando nesse sentido. Hoje em dia, você acha que as pessoas elas já estão sabendo mais, se informando mais sobre isso, ou ainda isso não é muito divulgado? As pessoas acham mesmo que é algo do meio em que ela conviveu e acham que isso não consegue mudar. O que você acha? Então, isso depende muito, que eu observo, que isso depende muito do nível social. A maior busca para melhorar qualquer tipo de dificuldade comunicacional vem daquele nível no qual a pessoa está procurando uma ascensão a nível profissional. Então, a partir daí, a pessoa ela realmente começa a se preocupar mais com isso. Então, tudo depende muito dessa questão social. Isso é o que eu observo, até porque eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com a parte clínica, mas eu também trabalho com a parte empresarial, consultoria comunicacional. Então, a gente observa isso, que assim, aquele profissional que ele está querendo ascender profissionalmente, chegar num cargo melhor, ele realmente se preocupa. Num nível um pouco mais abaixo, no nível social, no qual ele está acostumado e as pessoas entendem, não existe um esforço tão grande para estar fazendo essa mudança. Tem que haver algo que estimule essa pessoa a mudar. E, normalmente, é essa ascensão, questão de nível profissional. E, Roberta, na sua opinião,
as pessoas que muitas vezes têm alguém, algum conhecido, algum amigo, alguém da família, que ela identifica que tem esse problema. Só que muitas vezes tem pessoas que ficam com um certo tipo de timidez, né, para falar com a pessoa, olha, não é assim, algum certo receio de corrigir ou conversar sobre isso. Você acha que as pessoas que identificam em alguém que a pessoa tenha isso, ela deve falar, deve apontar essa questão, deve abordar de alguma forma? Então, eu acredito que é válido desde o momento que você tenha empatia para falar com o outro, porque tudo não é o que fala, é como se fala. Então, assim, você pode chegar perto da pessoa e falar, olha, eu estou observando que você está tendo algumas trocas na fala, e aí usar a abordagem que ela achar melhor dentro daquele contexto. Mas eu acho que é válido, porque eu acho que tudo que leva você a querer ajudar o outro por uma melhora é válido, desde que você tenha empatia para falar. Sim. Não está julgando, criticando, brincando, porque assim, às vezes a pessoa ela tem essa alteração e ela não sabe que tem. Ou tem essa alteração por conta de ter um freio lingual curto, como eu falei. Então, ela não tem culpa de estar fazendo aquilo. Existe algo físico que atrapalha ela estar fazendo essa movimentação da língua e realmente ela precisa de uma ajuda específica para poder estar melhorando aquilo. Então, tudo é a maneira como se fala. Agora, como é que funciona o tratamento, Roberta? Demora muito, depende de pessoa para pessoa? Como é feito? Todo tipo de tratamento, a gente sempre fala que 50% depende do terapeuta e 50% depende do paciente, porque existe uma dedicação, porque primeiro ele vai ser avaliado toda essa questão física, como eu falei, o frênulo, para ver se tem alguma alteração, ver a questão do tônus muscular dessa língua, ver como é que está, porque tem pessoas que respiram mal, porque na verdade o rotacismo ele acontece por conta dessa língua, ela fica muito paradinha ali na boca. Então, para você falar o L, você tem que levantar essa língua. Então, é uma pessoa que ela não faz muito esse movimento. Pode ser por conta, de repente, de uma língua que a gente fala que é quando o tônus muscular dessa língua ele está mais fragilizado, ele está hipotônico? Pode, porque aí ela já não faz esse levantamento. Pode ser o frênulo lingual que não está deixando essa língua levantar? Pode, então ele vai ter que ser avaliado. A partir daí é que a gente vai ver qual é a melhor maneira de tratar. Se é a questão do freno, ele vai ser direcionado para fazer uma microcirurgia, para que possa ser cortado e haja liberação dessa língua, para que ele possa ser trabalhado, ter feito um tratamento fonoaudiológico para melhorar essa dicção. Se não for isso, se for por conta do tônus muscular, a fono ela vai trabalhar com exercícios para essa língua, para adequar esse tônus muscular, para a partir daí fazer a instalação dele nos pontos articulatórios corretos. E se não for nada disso, se for uma questão social, se é uma pessoa que de repente precisa treinar a parte auditiva, porque ela foi criada dentro desse meio e aí por conta disso ela só consegue falar dessa maneira devido à criação que ela teve. Então, também existe um treino auditivo para que essa pessoa possa trabalhar essa questão da articulação. Não só treinar o ouvido, mas também treinar a língua para estar falando trava-línguas, estar falando esse fonema isoladamente, em sílabas, depois em palavras, até chegar num trava-línguas. Então, e o tempo vai depender muito da dedicação também do paciente. Se o paciente for uma pessoa dedicada, depende também do que está levando ele a fazer isso. Então, assim, o tempo ele é muito relativo. É complicado te dar um prazo, porque, como eu te falei, depende muito da dedicação e do que levou a pessoa até essa alteração. Principalmente nessa questão onde a pessoa ela já cresce, o convívio dela, aquilo muitas vezes se torna algo natural e normal para ela. Então, ela não tem como perceber. Então, se alguém faz ela perceber e ela trabalha para isso, né, ela consegue desenvolver um resultado bom. E hoje a gente está aí numa era mais que digital, onde quando a gente vai conversar, vai falar através das redes sociais, a gente muda muito também a questão das palavras, né? Mudanças linguísticas, é muita mudança. Então, tem pessoas que às vezes absorvem isso. De alguma forma pode influenciar a questão das redes sociais, a forma que as pessoas, que os jovens hoje falam nas redes sociais, isso pode influenciar em alguma coisa nessas questões? Então, existe também essa questão de um costume.
A pessoa que tem um costume de repente, estar fazendo, assim, não é nem na verdade o que eu observo das redes sociais, não são nem trocas fonêmicas, né? Até tem alguma coisa, mas o que eu observo na parte de escrita, o que se coloca muito é abreviações. Tem o que a gente utiliza muito, que existe também a questão do sotaque, existe também a questão do regionalismo, né? E aí, pelo menos no Rio de Janeiro, existe essa questão do mesmo, né? É mesmo. Então, existem essas questões, essas alterações, que realmente é uma questão regionalista e que as pessoas utilizam. Mas isso também vem muito, se você observar, isso vem muito de uma esfera social um pouco, que a gente diz, de pessoas com um nível cultural, um nível social um pouco mais abaixo. Então, assim, entra a questão educacional? Também entra. Eu vou te contar, vou te relatar um caso que eu tive de um empresário, né? Ele era de Duque de Caxias, ele tinha alguns negócios, era uma pessoa que era, assim, ativo na parte de negócios, tinha vários negócios, mas, assim, não teve essa oportunidade, ou se teve, enfim, não concluiu o estudo. E aí veio me procurar porque ele começou a sentir dificuldade com o português. Então, ele era uma pessoa que, para matemática, ele era excelente, era um excelente negociador, mas tinha essa dificuldade. E aí, por conta, né, durante a avaliação, o que eu percebi é que realmente a questão educacional estava fazendo falta ali para ele. Então, eu tive que fazer um trabalho com ele junto com o professor de português, porque ele precisava ter esse conhecimento do português, ter esse estudo para que a gente pudesse estar trabalhando. Então, assim, é necessário estudar, sim, precisa se estudar. O português é uma língua muito rica e, assim, é uma língua difícil, não é uma língua fácil, porém é a nossa língua materna. E é complicado nós, quanto brasileiros, não sabemos falar o português, né? Até para poder aprender uma outra língua. Então, é muito interessante que a gente procure, sim, procure falar bem o português e evite ao máximo para que esse tipo de problema não aconteça, né? Até para depois não precisar de um fonoaudiólogo. Perfeito. E a Roberta vai continuar aqui com a gente no próximo bloco. E se você aí de casa tem alguma dúvida, fala, poxa, queria tirar, tem como? Tem como, sim. É só você mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, no prestadora 21 99151 5902. Aprendeu, Jojo? Aprendi. E a gente vai continuar aprendendo no próximo bloco, então não sai daí. A gente volta já.